Meu nome é Josué. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2010, quando eu tinha 19 anos de idade. Eu moro no estado do Paraná com minha mãe, mas temos alguns parentes em Manaus. Naquele ano, minha mãe e eu nos programamos para visitar minha avó, que morava com mais dois tios meus. Iríamos ficar lá mais ou menos uma semana. Aprontamos tudo, pegamos um voo e chegamos em Manaus. Obviamente, iríamos ficar na casa da minha avó. O detalhe é que nossa avó morava em um lugar bem afastado da cidade, já em uma área rural. Os dois tios que eu tenho são aqueles tipos de sujeitos que vivem nas costas da mãe. Já naquela época, eles deviam ter em torno de 40 anos de idade e não gostavam muito de trabalhar. Por isso, ainda moravam com a mãe. Mas, apesar disso, meus tios eram e ainda são bastante gente boa. Quando chegamos na casa da minha avó, estávamos todos lá, e foi aquela coisa normal de família, de quando se visita parentes, que não se vê há muito tempo. Sentamos todos na cozinha enquanto minha avó já havia preparado um belo café para nós. Após algum tempo, meus tios e eu estávamos na varanda da casa conversando. Conversa vai e conversa vem ali. Um dos meus tios, que era o mais novo, me chamou para ir até a mata, andar à toa, fazer uma espécie de aventura. O meu tio mais novo se chamava Betinho, e o mais velho, Paulo. Quando o Paulo escutou o Betinho me convidando para ir até a mata, ele disse: "Se vocês forem lá, cuidado com os caipiras, hein?" No mesmo momento, o Betinho disse: "Ah, mas agora eles não vão estar lá não." Então eu perguntei: "Do que vocês estão falando?" E o Betinho disse: "No meio dessa mata aí, mora uma família muito estranha, mas ninguém sabe onde fica a casa deles. Só sabe que eles moram por ali, porque algumas pessoas já os viram, quando estavam caçando ou andando à toa por lá. O Paulo e eu também já os vimos de longe, e realmente eles são muito estranhos. Ninguém tem coragem de se aproximar deles." Aquilo me deixou com um pouco de medo, mas ao mesmo tempo bastante curioso. Afinal, eu morava em uma cidade grande no Paraná e nunca tinha contato com matas, muito menos com esse tipo de coisa. Eu falei com o tio Betinho para irmos até lá então. Aquele horário devia ser umas 3 horas da tarde. O tio Betinho alertou para que fôssemos de tênis ou botina, pois andar no mato de chinelo não seria legal. Nos aprontamos e entramos na mata. Fomos caminhando através de uma trilha que tinha. Andamos cerca de mais ou menos 2 quilômetros dentro daquela mata. E em um certo momento, vimos uma coisa muito estranha. Era um homem que estava naquela mata sozinho, e estava com um arco e flecha. Naquele mesmo momento, meu tio e eu nos abaixamos e ficamos em silêncio observando. E eu pude perceber que a fisionomia daquele homem era completamente estranha. As movimentações que ele fazia ali era como se não fosse um ser humano normal. Meu coração estava disparado. Pensei que se aquele homem percebesse que estávamos ali, ele poderia fazer alguma coisa de mal para nós, principalmente por ele estar com um arco e flecha na mão. Meu tio e eu não entendemos o que aquele ser estranho estava caçando. Após mais algum tempo ali, aquele homem começou a se distanciar de onde nós estávamos escondidos, e pudemos nos levantar e voltar para casa, sem que ele nos percebesse ali. Estávamos tão assustados que voltamos correndo. Quando chegamos na casa da minha avó, o meu outro tio, o Paulo, não estava. Nós chegamos e fomos tomar o café da tarde, que minha avó estava acabando de fazer ali com minha mãe. O tio Betinho e eu conversamos e achamos melhor não contar para elas o que tínhamos acabado de ver. Mas quando meu outro tio chegou, por volta das 6 horas da tarde, nós contamos a ele o que tínhamos passado. Ele disse que não estava acreditando que pudesse ter um dos caipiras andando sozinho na mata com um arco e flecha na mão. Ele disse que queria ver isso de perto. Rapidamente foi lá dentro e pegou 3 lanternas e disse para a gente ir até o lugar onde tínhamos visto aquele homem. A noite estava começando a cair. Eu não queria ir de jeito nenhum. Eu realmente achava que aquele homem pudesse ser perigoso.
Mas eu não queria que eles pensassem que eu estava com medo, e acabei indo. Pegamos a mesma trilha. Naquele momento, ainda não precisamos ligar as lanternas, pois a noite ainda estava caindo e dava para ver o caminho perfeitamente. Após algum tempo de caminhada, chegamos ao local onde tínhamos visto aquele ser estranho. Graças a Deus, ele não estava mais ali. O sol já estava quase se pondo por completo e ligamos as lanternas. Continuamos caminhando, tentando fazer o menor barulho possível. O objetivo era achar aquela família, até mesmo a casa deles. Depois de caminhar mais um pouco, o Paulo acabou achando aquele homem. Novamente nos abaixamos e desligamos as lanternas. Dessa vez estava acontecendo algo ainda mais estranho. Aparentemente estava aquele homem e seu filho, e novamente em atitudes suspeitas. Eles estavam sozinhos no meio do mato, armando uma espécie de armadilha. Naquele momento, o meu medo voltou em dobro do que quando tínhamos visto aquele homem durante o dia, pois além de estar de noite, se eles colocavam a armadilha por ali, possivelmente poderíamos cair em alguma, nos caminhos que estávamos fazendo ali. Aquela situação era muito estranha. Não parecia ser simples homens normais colocando uma armadilha no mato. Aqueles dois tinham movimentações muito diferentes. Realmente era como se não fossem humanos. Continuamos observando. Após alguns momentos, eles terminaram de armar aquela armadilha estranha. Graças a Deus, não nos perceberam ali. E por fim, eles pegaram 2 facões enormes no chão e começaram a sair dali. Provavelmente estariam voltando para suas casas. Quando eles se distanciaram, o Betinho perguntou ao Paulo se iríamos atrás deles para ver onde eles moravam. E o Paulo respondeu: "Nunca. Essas pessoas me parecem ser perigosas. Melhor voltarmos para casa." Quando o tio Paulo disse isso, eu nem esperei ele falar 2 vezes. Já me levantei e comecei a tomar o caminho de volta, e eles vieram atrás de mim. Chegamos na casa da minha avó com segurança. Todo o tempo que passei lá com minha mãe, que foi em torno de 1 semana, nós só comentávamos sobre aquelas pessoas assustadoras. Após o fim da visita, minha mãe e eu voltamos para casa. Os anos foram passando. Chegou 2012, 2013, até que um dia meus tios me contaram que aquela família foi resgatada por algum órgão público. Segundo o que meu tio disse, todos daquela família tinham problemas mentais e que tinha 2 filhos menores de mais ou menos 5 anos que eles mantinham em cativeiro. Eles viviam sem nenhum recurso, só comiam o que caçavam naquelas matas e viviam em uma tapera abandonada que tinha por lá. Fico pensando até hoje, o que poderia ter acontecido se naquele dia ou naquela noite em que vimos aquele homem estranho com um arco e flecha na mão e montando armadilhas? O que poderia ter acontecido se eles tivessem visto nós 3 ali, sendo que estávamos desarmados? Boa noite. Olá, me chamo José, tenho 24 anos. O que vou relatar aqui aconteceu comigo e com um grupo de amigos em novembro do ano passado, em uma chácara no interior de Piauí. Meus amigos e eu resolvemos alugar uma chácara para comemorar o aniversário de um deles. A chácara ficava bem longe da cidade. Nós alugamos essa chácara por 3 dias, sexta, sábado e domingo. Iríamos ficar os 3 dias lá fazendo festa sem parar.
Planejamos isso durante um mês. Juntamos um grupo de amigos, 6 homens e 6 mulheres, e fomos todos para lá, em 3 carros. Chegamos na chácara no final da tarde. Ela ficava a uns 30, 40 quilômetros da cidade. Quando chegamos, todos nós estávamos bastante eufóricos. Estávamos loucos para começarmos a nos divertir. O lugar era bem bonito, porém distante de tudo. Mas não ligávamos para isso. O que queríamos era curtir ali mesmo, no meio do nada. O que não sabíamos é que logo teríamos uma história macabra para contar. Todos nós ali começamos a beber, fazer churrasco, entrar na piscina, aquela farra toda. A casa da chácara era gigante, com uma grande varanda que contornava toda a casa. A casa tinha vários quartos e no total tinha 4 banheiros. Naquela mesma noite, na sexta-feira, por volta das 2 horas da madrugada, a garota que eu estava ficando e eu paramos de beber. A noite estava muito bonita, aquela escuridão com céu claro e lua cheia. Eu estava com a garota que eu estava ficando, deitado em uma rede na varanda da casa, e podíamos sentir aquela brisa fria daquela noite. Eu estava tão bem ali que estava disposto a dormir com ela ali fora, na rede mesmo. Mas a garota que eu estava ficando, que se chamava Rebeca, disse que era melhor dormirmos dentro da casa mesmo. E ela disse isso com um tom de medo. Então resolvi fazer uma brincadeira com ela e disse: "Você está com medo do quê? Do lobisomem?" Falei rindo. Passado mais algum tempo, entramos para dentro da casa. Todos os outros já estavam em seus quartos, se preparando para dormirem. Alguns até mesmo apagados, de tanto que beberam. A Rebeca e eu então resolvemos trancar as portas e as janelas da casa e também nos preparar para dormir. A Rebeca e eu estávamos no nosso quarto, tranquilamente deitados na cama. Por volta das 3 horas da manhã, comecei a escutar umas fortes pisadas no chão, de fora da casa. As pisadas eram tão fortes que parecia até que um cavalo estava na varanda da casa. Mas eu continuei ali na minha, achando que seria algum dos rapazes que estava fazendo alguma gracinha lá fora. Continuei ali escutando aquilo, e com o passar do tempo, aquelas pisadas iam se distanciando. O que eu achei muito estranho, quem será que estava lá fora? Estaria indo aonde sozinho? Eu abri a porta do quarto e aparentemente todos estavam em seus quartos com as portas trancadas. Quando amanheceu, todos nós estávamos na mesa da cozinha tomando café. Bom, na verdade, alguns já estavam começando a beber novamente. Eu perguntei se alguém além de mim também havia escutado as passadas ao redor da casa durante a madrugada. E todos disseram não ter ouvido nada. Como eu sou um cara muito atento, eu dei uma volta pela chácara, tentando achar o cavalo ou qualquer outro animal que tivesse rodeado a casa na noite anterior. Porém, não achei nada. Eu fiquei receoso, mas logo esqueci desse assunto e voltei a me concentrar em me divertir com meus amigos. Naquele dia, no sábado, quando escureceu, as meninas foram para a cozinha fazer um jantar, enquanto nós, os rapazes, ficamos na varanda bebendo e conversando. Eu cismei que iria dormir na varanda naquela noite, pois estava muito agradável ficar ali. Após algumas horas, todos entraram para seus quartos novamente para dormir, e eu fiquei ali sozinho na rede. Não demorou muito, eu peguei no sono. Após cerca de mais ou menos 1 hora de eu ter pegado no sono, a garota que eu estava ficando veio me acordar e me pedir para dormir no quarto. Eu puxei ela para a rede e disse que ela iria dormir comigo ali fora. Ela ficou deitada ali comigo uns 10 minutos, mas acabou me convencendo a entrar para dentro da casa. Quando entramos, alguns da turma estavam vendo TV na sala. Nós trancamos as portas e as janelas e fomos nos juntar a eles para ver um pouco de TV. Após alguns momentos ali na sala, todos nós estávamos em silêncio, escutando apenas o som da TV. De repente, uma das garotas coloca a TV em mudo e pergunta: "Vocês estão escutando essa respiração?"
Todos nós ficamos olhando uns para os outros e todos começamos a escutar uma respiração muito forte, seguido de alguns grunhidos. Em seguida, umas pisadas muito fortes no chão, como na noite anterior. Eu levantei do sofá e fiz sinal para todos ficarem em silêncio. A minha intenção era abrir de uma vez a porta da sala e ver o que estava lá fora. Foi quando um de meus amigos correu em minha direção com os olhos totalmente arregalados, me impedindo de abrir a porta. Ele sussurrou no meu ouvido: "Se aquela criatura entrar aqui, ela vai matar todo mundo." Nenhum de nós ali estava entendendo por que esse nosso amigo estava tão apavorado. Parecia que ele sabia exatamente o que estava lá fora. Na verdade, eu pensei que ele estava me zoando, querendo me fazer medo perto das garotas. Eu empurrei ele e fui em direção à porta. Quando eu abri um pouquinho da porta, um cheiro forte de carniça entrou para dentro da sala. Quando eu cheguei a cabeça um pouco para fora na varanda e olhei para a esquerda, eu vi um cachorro enorme, todo preto. No momento em que eu vi aquilo, parece que tudo ficou em câmera lenta. Naquele mesmo momento, uma das meninas também conseguiu ver a criatura através da fresta da porta que estava aberta. Ela não aguentou e deu um forte grito. Nesse momento, a criatura percebeu que eu estava ali. Naquele mesmo momento, novamente eu tranquei a porta e me afastei para perto dos meus amigos. Eu não queria acreditar, mas eu tinha certeza. Aquilo que estava lá fora era um lobisomem. Não tinha outra explicação. Aquela criatura começou a dar fortes patadas na porta, e as garotas começaram a chorar de medo. Os outros que estavam em seus quartos também vieram para ver o que estava acontecendo. Aquela criatura ficou rodeando a varanda. Parecia estar tentando achar um jeito de entrar na casa. Graças a Deus, a casa era bastante nova, e tudo era bastante reforçado, inclusive as portas e as janelas. Aquela situação estava tão tensa que o efeito da bebida até passou para todos nós que estávamos ali bebendo naquela noite. Após mais alguns momentos, aquela criatura parecia estar se afastando da casa. Todos nós estávamos ali com umas caras parecendo que tínhamos visto o diabo. Estávamos desesperados, sem saber o que fazer. Todos nós ficamos ali acordados até o sol nascer. Quando o sol nasceu, nós que estávamos ali na sala não queríamos ficar naquela chácara nem mais um minuto. Os outros que estavam nos quartos e chegaram depois não acreditaram que o que estava lá fora era um lobisomem, e eles ainda queriam continuar na chácara, mas depois de muita discussão resolveram ir embora com a gente. Saímos rapidamente daquela chácara e nunca mais voltamos. Ainda hoje, mais de um ano depois, eu ainda tenho pesadelos com aquela fera. E sempre lembro que por pouco eu não passei aquela noite dormindo na varanda. Se eu tivesse ficado naquela rede, provavelmente eu teria amanhecido morto. Boa noite. Olá, meu nome é Sabrina, tenho 16 anos. O que vou relatar aqui se passou há menos de um ano atrás. Desde meus 12 anos de idade, eu tenho presenciado coisas assustadoras e tenho pesadelos horríveis que me impedem de ter uma boa noite de sono. Aos 14 anos, minha vida tinha praticamente virado de cabeça para baixo de tantas más notícias que se passava pela minha família e principalmente de amigos que não eram o que aparentavam ser. Eu era muito triste e ainda não dormia bem por causa de vultos e barulhos.
e até mesmo vozes me chamando na calada da noite, enquanto todos dormiam. Em uma certa noite, eu fiquei acordada até o amanhecer. Estranhamente, quando eu fechava os olhos, eu sentia a presença de alguma coisa. E quando eu ignorava isso, eu ouvia passos e sentia que alguém estava tentando me tocar. E então eu abria os olhos no pulo. E assim se passaram 3 dias sem dormir. E quando eu digo sem dormir, era sem dormir mesmo, noite e dia acordada. E quando eu caía no sono, eu tinha pesadelos com aranhas e fantasmas. Eu acordava 1 hora depois, assustada ou chorando sem saber o motivo, e continuava sentindo uma presença estranha me vigiando. Eu pedia ajuda aos meus familiares, e tudo o que eles faziam era dizer: vá dormir, você está cansada, ou apenas feche os olhos que o sono vem. Até que chegou o 4º dia às 3 horas da manhã, eu comecei a chorar descontrolavelmente, por não conseguir dormir e ninguém ligar para isso. Até que comecei a ouvir uma voz em minha cabeça, dizendo: viu como você não faz falta? Eles nem se importam com você. Por que você quer viver mesmo? Você sempre estará sozinha. Então eu comecei a rezar e a pedir a Deus para que aquilo parasse. Foi então que meu gato, que estava deitado nas minhas pernas, se levantou e sentou na minha barriga. Ele chegou sua cabeça bem perto do meu rosto e começou a farejar o meu nariz. Então ele se deitou do lado do meu travesseiro, perto da minha cabeça, e começou a olhar para mim, como se quisesse me consolar. O nome dele era Edward. Naquele momento, eu me senti muito mais calma, e chegou uma hora que eu consegui dormir, até que no dia seguinte, o meu gato me acordou miando, para que eu abrisse a porta do quarto para ele sair. Depois que ele saiu do quarto, eu voltei a dormir bem mais fácil. Alguns dias se passaram, e depois disso eu estava muito feliz e já conseguia dormir como nunca. Mas o mais estranho é que meu gato havia desaparecido desde aquele dia. Mas em uma certa tarde ele voltou e ficou perto de mim. Até que em 1 hora ele começou a se sentir tonto e começou a vomitar. Do nada, ele saiu do quarto e ficou sumido por alguns minutos, até que minha mãe entrou no quarto e me disse que estava sentindo um cheiro estranho vindo do quintal. Fomos até lá para verificar e meu gato estava morto. Nessa hora eu comecei a chorar desesperadamente e comecei a rezar desesperadamente, implorando para Deus que devolvesse o meu gato. Mas infelizmente isso não aconteceu. Até hoje sinto muita saudade do Edward. Mas como Deus é sempre muito bom, hoje em dia tenho 2 gatos brancos com manchas cinzas. E seus nomes são Thor e Loki. Tenho certeza que meu gato teve bastante contribuição para que eu superasse tudo aquilo naquela época. E nunca vou esquecer do Edward por toda a minha vida. Boa noite.
Olá, meu nome é Gessé, tenho 45 anos, moro no interior de Minas Gerais, em uma cidade cujo prefiro não revelar o nome, pelo fato de ser uma cidade pequena, de apenas 8.000 habitantes, e não quero correr o risco de alguém que mora por aqui ver o vídeo e vir fazendo piadinhas comigo, pelo fato de não acreditar no que vou contar aqui. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1999, quando eu tinha 25 anos de idade. Hoje eu sou casado e moro nessa pequena cidade, mas naquela época eu era solteiro e morava na fazenda de meu pai. Eu era bastante trabalhador e ajudava meu pai com tudo na fazenda. Na verdade, como meu pai já era idoso, eu que praticamente tomava conta da fazenda sozinho e ele que me ajudava. Naquele tempo, eu tinha 3 cavalos. 2 cavalos e uma égua, na verdade. Eu gostava de pegar eles e ir para a cidade em que moro hoje, conversar com meus amigos que sempre moraram aqui e beber uma cerveja e cachaça. Eu sempre fiz isso durante toda a minha vida, desde minha adolescência, e nunca tinha visto o que eu veria em uma certa noite. Meu pai havia uma caravana bege, a qual usava para coisas pessoais, ir na cidade, visitar parentes, esse tipo de coisa. Em um certo dia, meu pai e minha mãe resolveram viajar para uma cidade vizinha, que ficava a cerca de uns 60 quilômetros do sítio. Lá moravam alguns parentes nossos, e eles iriam ficar por lá alguns dias para visitá-los. Eles saíram durante o dia, e antes de sair, lembro de uma recomendação de minha mãe que me marca até hoje. Minha mãe disse para que eu não fosse para a cidade a cavalo, como tinha o costume de fazer, enquanto eles estavam fora, pois além de ter que tomar conta da fazenda sozinho, poderia ser perigoso, visto que não teria ninguém na fazenda para acudir, caso alguma coisa ruim acontecesse. Eu disse para minha mãe não se preocupar, e ela disse: por favor, Gessé, fique em casa durante as noites, enquanto estivermos fora. Você ficará mais protegido. Para acalmá-la, eu disse que ficaria, e os dois entraram na caravana e seguiram viagem. Eu continuei a minha vida normal ali, cuidando da fazenda. Eles voltariam cerca de 6, 7 dias depois. Eles viajaram em uma sexta-feira, pois era o dia em que os parentes deles estariam começando suas folgas e poderiam recebê-los. E não por coincidência, era o dia em que eu mais gostava de pegar um de meus cavalos e ir para a cidade descontrair. Sexta e sábado. Naquele mesmo dia, após terminar os serviços da fazenda, fui escolher o cavalo que eu iria até a cidade naquela noite. Eu gostava dos meus 3 cavalos, mas o engraçado é que a minha eguinha era a que mais corria dos 3. E como eu queria fazer o percurso de ida e volta mais rápido, pelo fato de meus pais não estarem em casa, resolvi ir na eguinha. Era final de tarde, horário de verão. O dia ainda estava claro, quando eu terminei meu banho e montei na minha eguinha para ir para a cidade. Quando cheguei na cidade, era aquela coisa. Por onde eu andava eu conhecia todo mundo, até que cheguei na porta do bar. Amarrei minha eguinha
e comecei a beber e a conversar com o pessoal que estava ali. Nisso a noite já ia caindo, e cada hora que passava, ia chegando algum amigo meu por ali para beber uma cerveja, pois tínhamos esse combinado de ir para o boteco nas sextas-feiras e sábados. O tempo foi passando e a noite foi caindo adentro. Minha eguinha sempre amarrada em um tronco de fora do bar, comendo uma grama e bebendo uma água no pneu, que o próprio dono do bar deixava por ali, visto que a maioria dos seus fregueses iam para lá a cavalo. O tempo foi passando e a madrugada quase caindo. Eu nem esperava que estava se aproximando a hora de acontecer algo aterrorizante comigo. O fato de meus pais estarem fora parecia até mesmo coincidência. Por volta de meia-noite, depois de já ter bebido bastante e colocado o papo em dia, resolvi voltar para a fazenda, pois no dia seguinte ainda teria serviço. Eu estava voltando ali naquela estrada de terra, tranquilamente. Uma porque eu estava bêbado, e outra porque, como eu falei, sempre fiz isso durante a minha vida toda, até ali, e nada de mal tinha acontecido. Pelo menos, nada de mal sobrenatural. Quando estava faltando cerca de 1 quilômetro para chegar na entrada da fazenda, comecei a escutar uns rosnados no mato. O rosnado estava bem à minha direita. Eu continuei ali andando normalmente com a eguinha, pois achei que seria um cachorro ou no máximo um lobo. Mas eu podia notar que a égua estava em total alerta. As orelhas dela se viravam para todos os lados, tentando identificar de onde vinha aquele rosnado. De repente, a coisa mais feia que eu iria ver na minha vida começa a sair daquele mato. Era um cachorro muito grande e estava de 4 patas. Eu não conseguia ver sua fisionomia, mas seus rosnados eram tenebrosos. Eu sabia que aquilo não era um animal comum. Sem pensar 2 vezes, comecei a correr com a eguinha o mais rápido que ela conseguia. E aquele animal começou a correr atrás de nós. Após estar chegando na entrada da fazenda, parecia que havíamos despistado aquela criatura. Mas ainda assim não parei de correr até chegar no curral, que ficava a cerca de 70 a 80 metros da casa. Tudo o que eu queria era soltar a égua e ir para casa. Eu estava realmente com medo daquele animal que eu tinha visto na estrada. Soltei a égua e comecei a ir em direção à casa. Entre o curral e a casa ficava a estrada principal da fazenda, onde passávamos na maioria das vezes quando íamos sair de carro. Quando eu estava cerca de uns 40 metros da casa e olhei para a estrada, eu não podia acreditar. Aquela coisa estava descendo a estrada em 2 patas, como um ser humano. Eu realmente não podia acreditar no que meus olhos estavam me mostrando. Imaginei que aquilo era realmente um ser do inferno e que por algum motivo o diabo havia enviado aquilo para acabar comigo. Havia um pé de sucupira bem próximo onde eu estava. Imaginei que não fosse dar tempo de entrar na casa, e mesmo que desse, aquela coisa poderia conseguir arrombar a porta. Resolvi subir naquela árvore, o que foi um custo, pois nunca foi bom em subir em árvores. Com o meu desespero, fiz muito barulho tentando subir naquela árvore,
E aquela besta notou minha presença ali. Eu comecei a rezar. Imaginei que se aquilo fosse algo de outro mundo, talvez conseguisse me pegar lá em cima. Ela chegou bem perto da árvore rosnando. Olhava para mim com uma cara de ódio, como se me conhecesse e quisesse me matar. Mas felizmente não conseguiu subir lá em cima. Após algum tempo ali, aquela coisa saiu correndo em duas patas, diferente de antes, quando me perseguiu na estrada em quatro patas. Eu não saí daquela árvore enquanto o dia não raiou. Quando amanheceu, me tranquei em casa e não saí para nada, nem mesmo para tratar dos animais. Ainda hoje, quando conto essa história para alguém, sempre tem alguma risadinha. E fico pensando por que aquela coisa apareceu para mim naquela noite e por que ela não apareceu para mais ninguém dessa região. Boa noite. Olá, meu nome é Teodoro, mas todos me chamam de Theo. Tenho 61 anos. Moro em um sítio perto da cidade de João Monevale, em Minas Gerais. Naquele tempo, assim como ainda é hoje, eu já morava em meu pequeno sítio. Eu já era casado e minha única filha tinha 5 anos de idade. Naquele tempo, desde quando eu ainda era um garoto, eu gostava muito de caçar durante as noites. Como eu sempre morei no sítio, tinha meus amigos que moravam ali pela região e também gostavam de caçar junto comigo. Caçávamos vários tipos de animais, galinhas do mato, pebas, entre outros. Íamos mais mesmo pela diversão, pois em nenhum de nossos sítios nunca faltava nada. Sempre tínhamos criações em abundância, galinhas, porcos e vacas. Por causa disso, sempre estávamos procurando lugares diferentes para caçar. Em um certo dia, um de meus amigos, que se chamava Durval, foi até meu sítio com seu fusquinha, como fazia sempre para me visitar. Naquele dia, ele tinha ido mais para combinar uma nova caçada. Ele disse que conhecia um lugar que ficava a cerca de uns 30 quilômetros dali. Era um lugar deserto que se chamava Serra do Paiol. E ele disse que achava interessante que fôssemos caçar por aquelas bandas. Geralmente íamos caçar em 3 pessoas, eu, o Durval e nosso outro amigo, que se chamava Ananias. Segundo o Durval, ele já tinha falado com o Ananias, e eu também acabei topando. Naquele dia, era uma quarta-feira, e combinamos a caçada para o sábado. O sábado chegou, saímos depois do almoço em direção à Serra do Paiol, pois antes da caçada, teríamos que procurar um bom lugar para montar nosso acampamento. Após andar cerca de uns 40 minutos naquela estrada esburacada, no fusquinha do Durval, chegamos no lugar. Encostamos o carro no melhor lugar possível e fomos procurar um bom lugar para armar a barraca. Já devia ser umas 4 da tarde quando terminamos de montar o acampamento na beira de um rio. Como já esperávamos encontrar um rio ou uma lagoa naquele lugar, levamos 3 varas de pescar no carro e resolvemos fazer uma pescaria para comer uns peixes antes que anoitecesse e começássemos a caçada. Após algum tempo ali,
A noite começou a cair e estávamos na beira de uma fogueira jantando. Estávamos comendo apenas arroz e peixe. Por volta das 8 da noite, já estávamos prontos para nos embrenhar no mato e começar a caça. Naquele tempo, cada um de nós tínhamos uma espingarda. Usávamos essas espingardas para caçar e ter em nossas casas como segurança, visto que morávamos em sítios. Começamos a nos embrenhar no mato. Aquele era um momento bastante divertido, afinal, era um lugar novo que nunca tínhamos ido antes. Não demorou muito tempo após entrarmos no mato e já tínhamos conseguido capturar um peba. Após algum tempo de caçada, já estávamos com 2 galinhas do mato e um peba. Nós gostávamos tanto de caçada que nem víamos o tempo passar, principalmente quando estávamos em um lugar desconhecido. Naquele tempo, não carregávamos relógio e ficávamos na caçada sem saber qual o horário certo. Após um longo tempo que estávamos caçando, já devia ser por volta de 1 hora da manhã. Uma coisa muito estranha começa a acontecer. Nós 3 estávamos com uma lanterna cada um. Do nada, as lanternas deram umas piscadas e apagaram. Aquilo foi um total terror, pois além de estarmos completamente no escuro, sabíamos que algo estranho estava acontecendo. Como era possível as 3 lanternas apagarem ao mesmo tempo? Teria que ser a maior coincidência do mundo. Continuamos ali naquela escuridão, tentando fazer as lanternas acenderem novamente. Um tentava dar tapas, o outro tentava retirar as pilhas e colocar novamente, e eu apenas tentava ficar apertando o botão, enquanto olhava para aquela escuridão, pensando que alguma coisa pudesse estar ali, fazendo com que aquilo acontecesse. De repente, eu senti como se alguma coisa passasse na minha frente. Senti que já não estávamos mais sozinhos ali. Eu comecei a ficar desesperado, enquanto os outros ainda não tinham percebido aquilo. Eu gritei: "Quem está aí?" O Durval e o Ananias nesse momento ficaram em alerta e perguntaram o que estava acontecendo. Eu disse que tinha alguma coisa ali. Nesse momento, os 2 pararam de tentar fazer as lanternas acenderem e ficaram olhando para aquela escuridão. Novamente, eu senti como se algo passasse por nós. Desta vez, eles também sentiram a mesma coisa. Num momento de desespero, peguei minha espingarda e dei um tiro. Mas não pegou em nada. Novamente, aquela sensação de que tinha alguma coisa passando na nossa frente voltou e ficou mais intensa. O Durval e o Ananias também tentaram atirar, mas suas armas falharam. Novamente, eu também tentei dar um outro tiro, e minha arma desta vez também falhou. O que quer que fosse aquilo, tinha parado nossas lanternas e nossas armas. Eu gritei para os 2 para começarmos a correr, e começamos a sair dali nos debatendo em folhas e troncos de árvores, sem saber realmente para onde estávamos indo. Após corrermos cerca de uns 100 metros, nossas lanternas voltam a funcionar, como se nada tivesse acontecido. Todos nós ali apontamos as lanternas uns nos rostos dos outros. Todos nós estávamos com os rostos arranhados e até com um leve sangramento, por termos nos debatido contra folhas e troncos durante a fuga. Naquele mesmo momento, começamos a escutar um barulho na mata no local onde estávamos naquela hora. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse correndo naquela mata agitada, aparentemente querendo que fôssemos embora. O Durval gritou: "Gente, vamos sair daqui."
Corremos o mais rápido que pudemos em direção ao acampamento. Sem querer ficar nem mais um minuto ali, jogamos tudo dentro do carro. Enquanto íamos desmontando a barraca, íamos olhando para a mata que tínhamos acabado de sair. A impressão que tínhamos é que a coisa que estava lá fosse sair da mata a qualquer momento e nos atacar. Felizmente, conseguimos juntar todas as nossas coisas e entrar no carro. Ligamos aquele fusquinha e voltamos o mais rápido que pudemos para nossos sítios. Aquela noite foi tão apavorante para nós três que nenhum de nós quis caçar mais na vida. Até hoje, eu agradeço a Deus por não ter acontecido nada de mal com a gente naquela noite. E por eu poder estar com a minha esposa e a minha filha até hoje. Eu não sei o que era aquilo, mas sei que alguma coisa maligna mora nesses matos. Boa noite. Olá, meu nome é Robert, moro no interior do Paraná. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2001, quando eu tinha 21 anos de idade. Naquela época, minha madrinha tinha um sítio perto de nossa cidade. Minha madrinha era casada, porém, ela e o marido não tinham filhos. E pelo fato de eu ser o afilhado dela, ela me tratava como filho. Eu me sentia até mesmo um pouco dono do sítio também, e sempre ia para lá, mesmo quando os dois não iam. Eu tinha permissão e liberdade para ir para o sítio a hora que eu quisesse e levar quem eu quisesse. Naquele tempo, meu pai tinha um carro, e eu usava o carro dele sempre que era possível. Em um final de semana, já no sábado, eu pedi para meu pai para que me emprestasse o carro até o domingo. Eu iria chamar 2 amigos meus para ir para o sítio de minha madrinha. Meu pai liberou o carro e chamei meus 2 amigos, que se chamavam Marconi e Bernardo. Chegamos no sítio por volta de 1 da tarde. Minha madrinha e meu tio estavam lá. Como eu disse, minha madrinha gostava muito de mim, como um filho mesmo, e recebeu a mim e a meus amigos muito bem. Passamos o dia todo lá conversando e comendo. Também saímos com meu tio para pescar. Na volta, no final da tardinha, estávamos no sítio decidindo o que iríamos fazer. Foi então que eu tive a ideia de chamar meus amigos para ir em um sítio que ficava a uns 3 quilômetros dali. O sítio era de um conhecido nosso. Bom, pelo menos aqui no interior do Paraná, temos o costume de visitar uns aos outros sem nem ao mesmo avisar. Isso é na roça, na cidade é diferente. Mas na roça, uns vão às casas dos outros, assim de sopetão. Como não tínhamos mais nada de interessante para fazer, a não ser ficar no sítio assistindo TV, eles toparam. Resolvemos ir a pé, pegando uns atalhos por umas trilhas no meio dos matos e dos pastos. O cachorro do sítio da minha madrinha, que se chamava Husky, também foi nos acompanhando. Começamos a pegar as trilhas com a noite começando a cair. Após cerca de uns 3 quilômetros, chegamos no sítio do nosso conhecido. Ele se chamava Paulo, tinha mais ou menos uns 40 anos. E vivia no sítio com sua esposa e sua filha de 3 anos de idade. Ficamos ali com ele um bom tempo, bebendo uma pinguinha que ele tinha por lá. Após ficar um bom tempo, resolvemos que já era hora de ir embora. Todos ali estávamos um pouco alterados e brincando um com o outro, até que o Paulo, o dono do sítio, disse pra gente rindo
que era pra gente tomar cuidado com o Saci, que andando por essas trilhas àquela hora era muito fácil de topar com ele. Ele disse isso pois ali naquelas bandas realmente havia relatos de pessoas que supostamente já viram o Saci, ou que pelo menos já viram coisas estranhas na mata, que só podia ser feita por ele. Mas eu mesmo, que praticamente vivia no sítio da minha madrinha, nunca tinha visto nada de anormal, e achava que tudo não passava de conversa daquele povo. Continuamos rindo ali e após um momento nos despedimos e começamos a voltar para o sítio da minha madrinha. O diferencial é que agora estava de noite e estávamos apenas com uma lanterna que eu tinha levado do sítio. Assim como na ida, fomos passando no meio dos matos por umas trilhas. Em um certo momento, nós ali conversando fiado e voltando na trilha um atrás do outro, do nada começou uma ventania muito forte, sem nenhum motivo. O céu estava limpo e não havia o menor sinal de chuva ou ventania. Apenas uma parte ali da mata começou a ventar. Todos nós paramos e começamos a olhar para aquilo. Ficamos cerca de uns 10 segundos ali olhando, mas logo voltamos a andar, achando que era um simples vento. Quando começamos a voltar a andar, mais coisas estranhas voltam a acontecer. Começamos a escutar uns estalos em todas as árvores ao nosso redor. Aquilo agora realmente começou a ficar assustador. O Husky, o cachorro da minha madrinha, começa a latir sem parar. Ele começa a latir e olhando para várias direções diferentes, como se alguma coisa que estivesse ali estivesse se teletransportando para vários lugares ao mesmo tempo. De repente, eu sinto como se alguém tivesse colocado o pé para eu tropeçar. Sem nenhum motivo, eu quase caí no chão. Nessa hora, eu vi que a coisa realmente era séria e gritei para meus amigos correrem. Todos nós começamos a correr e o Husky também correu junto com nós, mas não parava de latir. Quando saímos daquela mata e entramos no meio de um pasto de uma fazenda vizinha, nós paramos e ficamos olhando para a mata ao longe. E de longe nós conseguimos escutar todos aqueles estalos lá dentro das árvores e o barulho de ventania. E em um certo momento, eu não posso afirmar se foi verdade ou se foi alucinação minha. Eu pude ver uma coisa negra no meio daquela mata. Como eu disse, não posso afirmar se foi real e nem o que era aquilo. Os meus amigos estavam em estado de choque. Tínhamos acabado de sair de uma coisa realmente assustadora. Rapidamente continuamos e chegamos no sítio. Contamos tudo para nossa madrinha, que acreditou na hora e também estava a par das histórias que aquele povo dali contava sobre o tal Saci. Ela garantiu que só poderia ter sido ele. Eu, até hoje, não sei se realmente foi um Saci. E se foi, não sei o porquê ele fez aquilo com a gente, pois não estávamos fazendo nada demais. Não estávamos maltratando animais e nem a mata. Estávamos apenas passando. Mas naquela noite, eu realmente achei que não iria sair vivo dali. Boa noite. Olá, meu nome é Paulo Henrique. O que vou relatar aqui aconteceu e ainda acontece em uma pequena cidade do estado de Alagoas. O ano era de 2002. Naquela época eu tinha 18 anos de idade. Eu havia um primo que se chamava Jefferson. O Jefferson era 2 anos mais velho que eu. E nós tínhamos bastante amizade naquela época.
desde quando nós éramos crianças. O pai dele tinha um pequeno sítio que ficava a cerca de uns 40 quilômetros da nossa cidade. Era um sítio simples, onde não tinha nada demais lá, nem mesmo uma piscina. Mas o Jefferson e eu sempre íamos lá, quando dava, pois assim como ainda sou hoje, eu gosto muito de roça. Em um certo final de semana, estávamos lá na roça, eu, o Jefferson, os pais dele e alguns outros parentes que também sempre iam lá. O detalhe é que alguns anos atrás, isso em 1999, aconteceu uma fatalidade em um outro sítio, perto do sítio dos pais do Jefferson. Havia um senhor de mais ou menos 70 anos de idade que morava sozinho no sítio, cerca de uns 4 quilômetros do sítio do Jefferson. Aquele senhor havia uma lagoa em seu sítio e ele usava uma tal de bomba carneiro, que era muito usado naquela época. Ele usava essa bomba para puxar água da lagoa até a sua casa. Outro detalhe é que foi ele próprio que instalou essa bomba carneiro, e ele tinha muito orgulho disso. Dizia-se que toda pessoa que ia visitá-lo no sítio, ele se gabava contando que ele próprio havia instalado aquela bomba. E qualquer pessoa que passava perto do seu sítio, cerca de 100, 150 metros, podia escutar a bomba carneiro funcionando. Era uma bomba carneiro vermelha, e que no silêncio podia escutar ela funcionando até em distâncias mais longas do que apenas 100, 150 metros. Acredito eu que quem teve contato com roça naquela época deve ter em suas lembranças essa bomba. A fatalidade que aconteceu foi que em um certo dia, isso em 1999, essa bomba deu problema, e aquele senhor estava sozinho no seu sítio e resolveu tentar consertar a bomba sozinho. E ao que parece, ele estava dentro da água tentando consertar a bomba, mas ele teria passado mal enquanto estava ali sozinho dentro da água e acabou se afogando. Aquilo foi uma tremenda tristeza naquela época. O seu filho, que morava na cidade, foi no sítio visitar seu pai e o encontrou do lado da bomba já em óbito. Desde a morte daquele senhor, aquele sítio permaneceu fechado. O seu único filho, que era o seu único herdeiro, sempre deixou aquele sítio fechado e nunca ia lá, e também não vendia, em respeito a seu pai, que gostava muito de lá. Algum tempo depois, uma coisa muito estranha começou a acontecer. Moradores daquela região relataram ouvir o barulho daquela bomba funcionando durante as madrugadas, sendo que a bomba, desde a morte do dono, permaneceu lá, abandonada e estragada. Sempre que eu ia no sítio do Jefferson, eu ouvia essas histórias, mas achava que era conversa daquele povo, e nunca passamos por lá nas madrugadas para confirmar. Mas nesse dia em que estávamos no sítio, isso no ano de 2002, o Jefferson e eu estávamos bebendo uma cerveja, eu, ele e o pai dele, na varanda. Devia ser umas 10 horas da noite, que estávamos bebendo ali e já bastante altinhos. Conversa vai, conversa vem, nós lembramos dessa história, e naquela loucura de cachaça ali, decidimos que quando batesse meia-noite, iríamos pegar 2 lanternas e iríamos até o sítio daquele senhor, ver se escutávamos alguma coisa. O tempo continuou passando ali, até que o horário que tínhamos marcado chegou. O pai do Jefferson ainda zoou a gente, perguntando se íamos lá mesmo. Nós dissemos que íamos sim. Ele disse para irmos até lá no carro dele então, já que teríamos que andar uns 4 quilômetros a pé. Pegamos o carro e fomos em direção àquele sítio. Chegamos bem rápido e paramos o carro cerca de uns 150 metros daquele sítio. Devia ser por volta de 00:30. Quando chegamos um pouco mais perto, não podíamos acreditar. Começamos a escutar o barulho da bomba carneiro funcionando. Ficamos ali, o Jefferson e eu olhando um para o outro naquele escuro, escutando aquele barulho vindo ao longe. Como estávamos bêbados, não estávamos com medo. Eu falei com o Jefferson, cara, não é possível. O filho dele deve ter colocado essa bomba para funcionar novamente. Vamos lá conferir. O Jefferson na hora topou. Começamos a ir em direção ao sítio, e cada passo que dávamos, o barulho ia ficando mais alto, por estarmos nos aproximando.
Quando pulamos a porteira do sítio, outra coisa estranha aconteceu. Aquele barulho da bomba parou. Parece que foi só porque entramos no sítio. Mas ainda não ficamos satisfeitos e fomos até a lagoa, que ficava a cerca de uns 50 metros da casa. Quando chegamos na lagoa e miramos as lanternas na bomba carneiro, ela estava lá. O estado dela era de abandono. Dava para ver claramente que seria impossível aquela bomba funcionar do jeito que ela estava ali. Eu não estava acreditando naquilo. A poucos instantes podíamos escutar ela funcionando perfeitamente. Nessa hora, mesmo bêbados, começamos a ficar com medo. O Jefferson disse: "Vamos embora." Começamos a correr em direção à porteira. Quando pulamos a porteira e começamos a andar em direção ao carro, outra coisa assustadora acontece. Aquele barulho da bomba funcionando aparece novamente. O Jefferson e eu começamos a correr desesperadamente para o carro. Sem perder tempo, ligamos o carro e voltamos para o sítio. O pai dele ainda nos zoou quando contamos o que aconteceu, dizendo que foi bem feito e que ele também já tinha passado por lá de madrugada outras vezes e escutado a bomba funcionando. No domingo fomos embora. Voltei outras vezes no sítio do Jefferson, mas nunca mais voltamos de madrugada, perto daquele sítio onde a bomba fantasma funcionava. E ainda hoje quem vive por lá sempre conta relatos de escutar o barulho daquela bomba enquanto passa por lá nas madrugadas. Boa noite.